quando essas células morrem dentro da medula óssea, então várias células brancas vão ali para poder proteger o corpo, porque aquilo não é normal. E aí, fazendo isso, elas inflamam o tecido, né? Ou seja, libera uma série de proteínas que fazem com que o funcionamento daquele órgão, daquele tecido, não aconteça de acordo. E com isso a gente tem então um processo de patológico na medula óssea, e isso atrapalha, mais uma vez, que outras células da hematopoese, outras células que deveriam ser formadas, não se formem bem, que a medula óssea ela entenda os sinais de maneira inadequada, que a célula-tronco ela não vai produzir ela vai deixar de produzir, talvez até parte da série vermelha para produzir mais célula da série branca, porque está tendo inflamação, então está precisando de mais célula branca. Então, o desequilíbrio está acontecendo o tempo inteiro no indivíduo que tem anemia falciforme. Então, é importante estudar a formação do sangue nesses indivíduos, especificamente porque, dependendo do que a gente encontrar, a gente pode pensar, talvez, em maneiras a gente tratar o indivíduo para melhorar essa formação do sangue deles, para poder diminuir esse processo em que ele não está em homeostase hematopoética, né? E, gente, fiquem de olho aí nessa explicação, que ela foi muito legal, e vocês vão ver que a anemia falciforme, além de ser um exemplo dessa questão da própria hematopoiese, ela também é muito utilizada como exemplo de genética. Seu professor vai dar uma aprofundada nisso, porque ela é ali essencial para você entender um pouco da genética do nosso corpo. É verdade. Mas, Jonathan, me fala uma coisa. Essa alteração, né, anemia falciforme, a pessoa tem ou não tem, ou tem uma escala de anemia, tem gente que tem mais severa, tem gente que tem mais branda, como que isso acaba funcionando no nosso corpo? Olha, primeiro, a anemia falciforme, ela tem um nome, que é um nome bonito, assim, que ela é uma doença molecular. Ela foi designada como a primeira doença molecular descrita. O que isso quer dizer? Antigamente, os médicos e os cientistas eles não entendiam bem como que algumas doenças aconteciam. Simplesmente parecia que não havia razão para aquilo acontecer, porque eles ainda não entendiam por que a alteração de uma ou outra proteína ou de uma mutação específica que altera uma proteína pudesse causar uma doença tão complexa. Então é muito engraçado porque a anemia falciforme ela é uma doença de patologia muito complexa, ou seja, os indivíduos eles têm diversas complicações clínicas, mas ela vem de uma mutação muito simples de uma única base do DNA. Né? E o que acontece é que... Só que aí, dito isso, a gente poderia dizer, poxa, então todo mundo tem a mesma doença, tem os mesmos sintomas, basta dar a mesma medicação, a mesma coisa, que todo mundo pode ser tratado, mas não é bem assim que acontece, porque apesar de ser uma doença de caráter molecular simples, ela é uma doença genética. E tendo isso em conta, a gente tem que lembrar que todo mundo tem um background genético. Ou seja, todo mundo tem genes que foram herdados dos pais, que foram herdados de 4 avós, que foram herdados de 8 bisavós, e tarará, isso vai passando para frente, para trás, e as pessoas elas acabam tendo cargas genéticas diferentes. E essa carga genética ela pode influenciar na heterogeneidade dos sinais e das complicações clínicas das doenças, incluindo da anemia falciforme. Então eu vou ter pacientes que têm uma doença mais grave e vou ter pacientes que têm uma doença menos grave, só que isso ainda não é bem entendido, tá? Então isso é uma coisa que está sendo pesquisada ainda até hoje, porque a gente sabe de alguns genes que podem deixar a doença mais grave e alguns genes que podem deixar a doença menos grave, mas existe também uma série de outros fatores que podem interferir, que é onde o indivíduo mora, como que é o ambiente, como que é o ar que ele respira, do que ele trabalha,
Isso tudo pode influenciar também na patofisiologia da anemia falciforme, tá? Bem, agora vocês viram por que a hora que eu falei, começamos essa conversa, eu falei que era uma pergunta pro leigo muito simples, mas que ela era muito complexa, né? Que estudar a doença falciforme é algo assim, e eu que já tô com a Hemocentro há um certo tempo e acompanho isso, é algo que é desafiador, porque a cada nova descoberta você tem que repensar as descobertas passadas muitas vezes, porque muitas vezes você tem essa interação genética que pode atrapalhar a expressão proteica, que é o que causa essa alteração aí. Apesar dessa complicação, assim, é uma parte meio que bonita da ciência que eu acho, assim, que a gente encontra a resposta e vem 10 perguntas junto. Assim. Então eu acho isso muito bom, porque, bom, dá pra pensar mais sobre aquela mesma resposta, dá pra ter outros caminhos para trilhar, assim, então eu acho isso muito legal. Essa é uma característica muito legal, né, que tem, e vocês estão acompanhando nesses nossos podcasts, né,